9h14, pra gente bater um papo aqui, a gente vai receber, falar de saúde agora. Nosso Conexão Clube Tambaú, Conexão Saúde, a gente vai receber aqui o Yuri Martins, já tá aqui presente com a gente. Ele aqui é doutor em odontologia, pra gente conversar sobre a saúde bucal, né? A saúde da gente. Começa pela boca, doutor? Sim, começa pela boca. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Erli, bom dia, Poli, bom dia, Helena, Léo, Sil, todos os ouvintes Conexão Clube Tambaú. Primeiramente é uma grande honra, um grande prazer estar participando aqui com vocês desse programa. Me sinto muito honrado. E sim, Erli, a saúde é um ditado popular, né, mas ela começa pela boca, é a nossa porta de entrada do sistema de defesa e do sistema também de saúde como um todo, falando no organismo, num sistema integral, numa defesa integral do nosso corpo. Eu conversava com um amigo que ele dizia, eu tive até em doutora Fernanda, colega de vocês, vai, Poli, vai. Eu vi. Não faça bonitão, isso, tá bonitão. não. As facetas. Isso quando Aí doutora Fernanda dizia, escuta isso, ela doutora Fernanda chega, se treme. Aí a gente conversava, conversa muito, ela dizia, eles são os 7 passos da saúde bucal, né? São 7 passos. Ela dizia que é limpar bem a língua, ou seja, tem todo um processo. Tem gente que escova só a boca e a língua. Na verdade, a gente tem que criar o hábito. No hábito de higiene bucal, inclusive, ele precisa ser ensinado desde a primeira idade, né? As crianças, elas são o principal grupo, a principal faixa etária que adquire esses hábitos que são levados para a vida inteira. Então, além dessa escovação bem feita, né? Existem técnicas para essa escovação. A remoção mecânica do biofilme. O biofilme, numa explicação bem rápida, é os restos alimentares que ficam na nossa boca misturados, digamos assim, com as bactérias que lá vivem, né? A nossa boca é um celeiro de bactérias, né? Pra gente ter uma ideia, existem mais bactérias vivendo na nossa boca agora do que no nosso estômago. Minha gente. Minha gente. Tá Por isso que beijar pode se tornar uma arma, né? Beijar pode se É, tornar um perigo, né? Social e biologicamente falando. Doutor, não tem um negócio desse, não. Agora sim, doutor Yuri, o que eu percebo muito hoje em dia é gente buscando estética. Ele acabou de falar que estava ontem, doutora Fernanda e tal, deixando os dentes em ordem, nos trinques. Mas na hora de cuidar realmente da saúde bucal, no que diz respeito à cárie, às bactérias e tudo mais, parece que tá ficando um pouquinho de lado, né? Ou se preocupa hoje mais, na sua opinião, com estética ou com, de fato, a funcionalidade, né? A saúde da nossa boca? Eu acho que, a preço de hoje a gente pode ter uma preocupação mista, né? A estética, inegavelmente, ela está na crista da onda, né? A preocupação, inclusive, vinculada a um apelo midiático. No caso aqui, ele tá lindão, parabéns à doutora Fernanda, belíssimo trabalho, tá? Faça isso não. Mas isso não é ruim, né? Porque para se chegar a um tratamento estético, obrigatoriamente eu passei por aquele tratamento básico, né? De tratamento de cárie, de orientações de higiene bucal. Do profissional. Do profissional também. E isso, a população, a gente fala de educação em saúde bucal. Ela está vivenciando isso também nos momentos de hoje. Mas concordo, há uma preocupação que às vezes ela ultrapassa o movimento estético e acaba esquecendo um pouco aquele tratamento básico, o cuidado que a gente tem em casa, aquela visita regular que nós devemos fazer ao cirurgião dentista. Encontra um cirurgião dentista de confiança, que seja bom, que seja de qualidade, e você, entre aspas, casa com ele, né? Você o visita pelo menos 2 vezes por ano para manter essa sua saúde bucal em dias. Doutor, e sobre a questão da alimentação? A gente fala muito, tem alimento que prejudica, né? Eu posso falar assim, a boca, o dente, suja mais, que causa mais, noda nos dentes, como é que diz assim, doutor? As placas, né? Alimento que prejudica mais, que a gente pode evitar, que deve evitar e que não evita. Sim, temos 2 situações aqui. Erli, primeiro são os alimentos cariogênicos. Esse a gente vai trazer um pouco do que Poli falou para aqueles problemas básicos bucais. Os alimentos cariogênicos são aqueles ricos em açúcar, né? A cárie, ela é uma doença multifatorial. Para ela existir, ela precisa ter 3 ou 4, a depender do ponto de vista, mas pelo menos 3 fatores acontecendo ao mesmo tempo. Açúcar, e isso aí vem do alimento. A sua frequência de higienização e as bactérias que lá vivem. Então esses 3 conjuntos atuando ao mesmo tempo, eles causam cárie. E aí o outro ponto são os alimentos que eles são ricos em corantes. E aí eles sim podem manchar e danificar os dentes. E aí a gente tem um outro agravante, que aí além dos alimentos, que é o cigarro. O cigarro, além de ser um potencial cancerígeno, ele também tem esse componente de manchamento, de escurecer ou de amarelar, depender
da sua resposta, os dentes. Josival Pereira chegando Chegou aqui agora. Bom dia pra vocês todos. Tava Mais uma vez, bom Tá querendo dia. eu colocar aqui o café mancha? Mancha. Ó, tem muita gente. Principalmente quem tá Tomo fazendo muito de faceta. café. Eita, Eu tomo eu. tanto café. Pois é, Nós, essa tem história. que deixar, Poli, ó. Eu fiz não a dá. pergunta porque, claro, as pessoas gostam de café, tomam café e mancha. Mancha, As mancha. mulheres, eu já vi essa pergunta de mulher, por isso que eu fiz a pergunta. Café mancha, né? Vinho tinto Vinho, também, né? Vinho. Vinho Eu ia tinto. perguntar agora. Vinho, Vinho, doutor. vinho, Vinho. Tem que vinho. tomar água depois, é? Vinho branco não. Ou vinho branco. A vinho branco amarela? Pra dessujar, né? Toma um vinho, uma dose de vinho e uma lapada de água. Eu tenho que pedir licença aos enólogos de plantão que estão nos ouvindo, né? Porque existe todo um ritual, né, para apreciação de um bom vinho. Mas a água sim, né? Eles falam que um pouco antes e um pouco depois também pra gente ter, inclusive, uma apreciação do sabor do Nem vinho. que você, mas o rim agradece, né? Não se viu, o rim Eu agradece. sempre tive uma. Pô, não, Paulina. Não, fica à vontade. Tá certo. vai. Eu sempre tive uma Você chegou pergunta agora. assim, que eu sempre ouvi essa curiosidade. Tem um tempo necessário para a escovação dos dentes? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Tem um tempo necessário? E eu ou ia não? perguntar Como é que faz justamente, a gente tá numa sintonia Pois hoje, é, Josival, que tá pois demais. é. Eu ia perguntar o seguinte, se existe nesse contexto que Josival tá falando, uma escovação perfeita, né? Porque muita gente acha que sabe escovar os dentes e acaba que Quanto fazendo tempo a gente tem tudo que esfregar, errado. doutor? Como esfregar, né? Como Vamos lá. esfregar também. A resposta é não. Não existe uma forma perfeita, né? Existe, obviamente, algumas técnicas que a gente pode passar para os nossos pacientes, né? A gente fala muito isso lá na clínica escola, lá da Facene, que a gente pede para os alunos ensinarem, né, as pessoas a ter uma boa higienização. Remoção mecânica, é imaginar isso. Então a gente vai fazer uma analogia com uma vassoura, né? Isso a gente fala muito para criança. A gente tem que varrer os dentes. Os dentes superiores a gente faz o quê? O movimento de cima para baixo, varrendo. Nos inferiores, de baixo para cima, varrendo. E na face oclusal, que é a face que morde, né? Faz de novo. Isso. Assim, ó. Não, mas devagar, senão vai quebrar. Tá, é porque tá na garantia ainda. Tá na garantia. Meu Deus. Doutora Fernanda, se estiver ouvindo, ela tá um Ela pouco tá se tensa nesse momento. arrepiando, doutor. É uma irmã pra mim. E a gente fala no trenzinho, né? De vai e vem na face oclusal. Antes de mais nada, e aí é onde E vem os a nossa... cantinhos? Vem o nosso principal É ruim de guerra. escovar aqui atrás, doutor. É o fio coisa. dental. O É. fio dental é o fator importantíssimo Tem na hora que eu escovação. passo feio aqui, chega da cãibra. Dá cãibra em vocês também aqui atrás. Ai, Eu gosto de nesse fazer osso um aqui desafio com os pacientes. É o seguinte, você vai para casa hoje e vai passar o fio dental como se a sua vida dependesse disso, como se a sua felicidade dependesse disso. Você vai passar da melhor forma que você nunca passou. Tá? Mesmo assim, você vai escovar os dentes depois. Se ainda houver biofilme, a gente faz uma aposta, um pastel e um refrigerante aqui em frente à rádio. Se não houver, eu pago, se houver, ele me paga. Para a gente ter a importância do fio dental. O fio dental é fator da higienização. E por fim, a língua. Lembrar o seguinte, Erli, a língua ela é escovada, né? Sempre no movimento interno para externo. De dentro pra fora, De assim. dentro Botando pra pra fora, assim. Vai. Exatamente. Agora, falando da língua, eu peço licença aqui aos colegas para fazer uma pergunta ao doutor. Em relação à língua, já ouvi dizer que a primeira água do dia que você deve ingerir, quando acorda, né? Toma um copo d'água. Você só pode fazer isso depois de higienizar a língua por conta das bactérias, né? Aeróbicas que ficam na língua e tal. Isso é mito ou não? Eu confesso que eu desconheço. Pode ser que haja alguma corrente científica que justifique, mas eu confesso que eu desconheço. Estou propenso a dizer que talvez seja alguma sabedoria popular, algum senso comum que se aproxima do mito. Mas é interessante higienizar a boca antes de tomar qualquer água, líquido, alimento, a primeira refeição, ou tanto faz? Eu não consigo ver uma explicação que defenda essa tese, até porque essas bactérias elas estão presentes na nossa saliva o tempo inteiro, a gente está produzindo saliva o tempo A inteiro. obrigatoriedade é posterior à alimentação, Exato. aí sim. Agora, uma pergunta ainda sobre isso. Se você chega numa farmácia ou no mercado, você está encontrando hoje, antigamente não tinha, uma quantidade enorme de modelos de escovas. É verdade. Quantidade enorme, tem de todo tipo que você quiser. Enfim, tem um modelo específico recomendado? A recomendação é que sejam cerdas macias. A gente não faz predileção por marca, na verdade hoje a gente tem uma infinidade de marcas, Josival, no mercado, inclusive marcas Até umas elétricas. né? marcas europeias, escovas elétricas, que são boas inclusive, tá? Mas a indicação é que sejam cerdas macias. Isso já basta.
No que diz respeito, já aproveitando essa sua pergunta, da qualidade das pastas, né? Dos cremes dentais também, porque a gente vê de tudo, Josival. Carvão, com flúor, sem flúor, para ficar 10 vezes mais branco, menos branco, de todo Tem jeito. com bicarbonato, né? Pois é, e isso aí é interessante a gente utilizar no nosso dia a dia, de forma esporádica ou não. Eu sei que tem que consultar o... Sim. o odontólogo. Alguns cremes dentais, eles têm formulações específicas que ajudam o processo que você esteja em tratamento, principalmente o clareamento, algumas sim. Mas principalmente os cremes dentais mais indicados são os contra sensibilidade. A gente tem bons resultados de cremes dentais usados para diminuir a sua hipersensibilidade. Porém, o mais importante é a participação, a composição de flúor, né? A gente tem uma participação, a gente chama ppm, que é partes por milhão, né? Que a gente tem que ter uma composição mínima e ter cuidado com as crianças também, né? A ingestão acentuada de flúor, ela pode ser prejudicial. Então a gente tem cuidado principalmente na quantidade de creme dental que é colocada na escova das crianças. Muito creme dental não significa uma boa higienização, não. Pelo contrário, né? É só um pingo. Vai ver a propaganda. Só um Um pingo só basta. 290 e se entrega na cidade ali. E pegando aqui, doutor, infecção dentária pode ocasionar algum problema de saúde no restante do corpo? Cardíaco, por exemplo? Sim. Existe uma doença chamada endocardite bacteriana. É uma doença que afeta o coração e ela está intimamente ligada a focos de infecção na cavidade bucal. Então, sim, é uma preocupação a gente manter essa cadeia asséptica da boca dos nossos pacientes, né? Tirar focos de infecção, periodontite, cárie, outro tipo de afecção. Eu já ouvi dizer que quando a pessoa está cheia de furúnculo, vá atrás que é um problema lá de saúde bucal, é isso não? Não necessariamente, mas pode ter repercussão, pode sim. Tá vendo? Eu vi na campanha, isso, o senhor está falando em flúor, Poliana também falou, e uma das promessas de campanha de Trump nos Estados Unidos, né, Donald Trump, era retirar o flúor da água servida nos Estados Unidos. Na polêmica lá. Por que isso? O flúor tem algum questionamento? Aqui todo mundo aceita. Não, aceita não. Acha que é necessário, uma exigência. Que é um benefício. Por que né? é que então uma campanha presidencial, o candidato a presidente dos Estados Unidos, eu vou tirar o flúor da água? É bom ou é ruim tirar, doutor, o flúor da água? É ruim, é anti-ciência. É ruim? É o Trump sendo Trump. Trump sendo Trump. Sem querer entrar na parte da política, né? Mas é uma anti-ciência, né? A gente briga pela fluoretação das águas, né? Então, seria um retrocesso. Ai, gente, deixa eu entrar num assunto aqui que quem já passou, eu acho que todo mundo aqui, pela nossa idade, né? Sem querer entregar tanto. Mas o canal, cuidados que devemos ter, porque eu já soube de pessoas que infelizmente tiveram complicações decorrentes do tratamento, né, chamado, acredito que popularmente como canal, e acabou falecendo, né, perdendo a vida, né. Quais os cuidados? Às vezes a gente está com alguém agora assistindo, acompanhando a gente através do nosso YouTube, ouvindo a gente na 102,5, tá com uma dor de dente, mas já sabe que aquele dente ali tá comprometido, vai precisar de um canal. Qual o primeiro passo e quais os cuidados que devem ser feitos após esse tratamento? Poli, é uma preocupação, né? O tratamento canal é a endodontia, né? A especialidade é a endodontia. O canal, na verdade, ele é uma progressão da cárie, né? A gente pode falar assim, para os nossos ouvintes ouvirem melhor, a cárie piorou, né? Ela se tornou mais grave. Então, aquele dente, ele, entre aspas, ele morreu. A inervação e a irrigação sanguínea dele estão comprometidas por infecção. Mas a odontologia ela evoluiu muito enquanto ciência, enquanto profissão, né? Então os tratamentos de canal antigamente duravam 3 ou 4 sessões pelo menos, hoje eles podem ser feitos em sessão única, né? Então a gente tem profissional, temos evolução de equipamentos e materiais suficientes que minimizam esse sofrimento das pessoas, né? Minimizam o tempo do tratamento, né? Então a gente tem uma resposta mais rápida. Obviamente que aquele dente, após a conclusão do tratamento endodôntico, ele vai se tornar mais frágil, né? Via de regra ele se torna mais frágil e a gente vai ter um cuidado naquele azeitona, naquela manga, né? Naquele elemento mais pipoca, rígido, no milho da pipoca. Exatamente. Ou o alimento para quebrar dente é o tal do milho. São cuidados bem tranquilos de se ter, tá? Não é algo também que vá te impedir de fazer muita coisa. Quando que chega nessa situação tão extrema, né? Que algumas pessoas têm a inflamação e eu já soube de casos de pessoas que morreram. Certamente essa infecção ela se tornou sistêmica, né? Então possivelmente, aí eu teria que ver a causa, né? Desculpa, ver o caso clínico para a gente identificar alguma causa, mas certamente foi infecção generalizada com a causa
odontogênica. Doutor, estão me perguntando aqui, deixa eu ver. Pergunta a idade, a partir de que idade criança já tem que começar a escovar. E vou deixar a minha aqui agora. Qual o melhor enxaguante bucal? É aquele com álcool, sem álcool? A gente vê com álcool ou sem álcool? Tá. Em relação à idade, ao nascimento, né? Não necessariamente ir ao dentista, né? Mas desde que a criança nasce, obviamente, via de regra, ela não tem dentes, mas ela tem um acidente anatômico que a gente chama de roletes gengivais, né? Que são, basicamente, o alicerce dos dentes. Então aí a gente já começa, principalmente, para colocar na criança o hábito da limpeza, o hábito da higiene. A gente vai criando esse hábito na criança. E em relação aos enxaguantes bucais, sempre sem álcool. Porque tem com álcool arde, aí a gente pensa que tá ardendo na boca, não sei se é você. Porque tá ardendo aí você fica com ele mais na boca, pra matar mais. Aí fica segurando, né, se lasque. Mas não sem álcool, porque já rolou até polêmica do Detran pegar no bafômetro e a pessoa ter utilizado um enxaguante bucal com álcool e você pega ali no bafômetro. Já aconteceu, doutor. É mito ou é verdade? Aconteceu, acho que eles inclusive emitiram uma Entendeu? nota, né? Uma Olha nota aí. explicativa, né? Tá Mas vendo? enxaguante bucal sem álcool. A partir de hoje, lá em casa, Cíntia, sem álcool sempre. Negócio de arder a boca, não é ardendo, não é porque tá matando a cárie, não. Tá ardendo porque E tem pode ser álcool. pego na Blitz. A agenda, tem que ser sem a álcool. agenda do doutor aqui me inspira uma pergunta. A agenda dele é Tiradentes, né? Tiradentes, da Odontologia Nacional. Essa história de Tiradentes, então, tem dois momentos. Lá atrás, lá no interior, quando as pessoas tiravam o dente para botar a prótese, a chapa, a velha chapa. Os políticos ajudavam, porque não doía mais, não tinha carne mais. E tem uma história mais recente, que eu quero acreditar que seja apenas suspeita, depois que apareceu e tem se modernizado muito, né, o implante dentário. E tem muita gente que também quer tirar o dente para ter um implante dentário. Tem isso, tem. O que é que a gente discute essa história toda? É mito disso ou existe aqueles que se aproveitam disso e estimulam a tirar o dente para botar um implante? Infelizmente há uma certa aquela mesma história, né? Um senso comum, né? A sabedoria popular. Mas não é indicado. Nenhuma está me fugindo a palavra, perdão. Nenhuma prótese, né? Que o implante não deixa de ser uma prótese, nenhuma reabilitação ela vai ser melhor do que o dente natural. Nenhuma. Tá? Obviamente que a profissão ela evoluiu muito, né? Desde Tiradentes para cá, né? A nossa profissão ela é recente, né? A gente inclusive passou por várias fases. Hoje a gente está numa fase de grande excelência em termos de ciência, né? Mas a gente não consegue ainda devolver a qualidade da dentição natural, apesar dos implantes serem uma excelente reabilitação. Bate-papo aqui poderia durar bem mais. A gente está aqui conversou com o doutor em odontologia, o Yuri Martins, né? Um bate-papo bacana, viu, Paulinho? Muito Poderia se bom, estender, já quero muito que o senhor se comunicativo. programe e coloque aí na sua agenda para voltar novamente, viu? E fica à vontade quando tiver alguma novidade nessa área de saúde bucal. Eu sei que vocês vivem viajando, vivem em congresso, vivem se especializando. A gente ainda tem que falar, Josué, sobre o uso da tecnologia. Você citou aí, né, que os tratamentos vêm evoluindo, vem avançando, né? Antigamente a gente ia pro dentista, passava o dia lá, hoje você vai fazer um canal e um dia resolve tudo. Eu cheguei a ver, eu guri, eu não lembro, eu cheguei a ver, eu morava na zona rural e chegava aquele que não era nem um profissional, era um profissional técnico, com a maleta, parecia a maleta de consertador de fogão, tá certo? Parecia um mecânico, né? De consertador, abria a maleta, botava uma cadeira lá dentro que começava Arrancava o dente na Não era mão. boca de fogão, não, era a nossa boca, né, Josmar? É terrível. Mas, doutor Yuri, fique à vontade para voltar outras vezes e, por favor, nos atenda nos próximos convites também, viu? Obrigada. Imagina, gente, sempre à disposição. Na verdade é uma honra, é uma felicidade falar sobre a odontologia, né? Começar amanhã tendo uma conversa agradável como essa, uma recepção aqui de vocês, Erli, Poli, Josival, Helena e Léo que estão aqui nos bastidores, Sil, fazem parte do Conexão Clube Tambaú. Parabéns pelo programa de vocês, né? É muito bom a gente levar informação para a população paraibana e fica à disposição. Sempre que vocês precisarem, estaremos aqui.